Olá, meu povo, a paz do Senhor, né? Eu estou aqui hoje para trazer para vocês uma mensagem que vai falar sobre o jejum do Yom Kippur que nós fazemos anualmente, certo? Algumas pessoas têm pedido para explicar como fazer, né? Então é o seguinte, eu há muito tempo, né, cristã, há muito tempo eu não sabia, até eu ler a Bíblia toda sobre esse jejum, a qual está escrito no livro de Levítico, capítulo 16, certo? Versículo 29, que é uma festa anual das expiações, que diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. E esse versículo, ele fala concernente ao primeiro dia do ano. Todos nós sabemos, ou algumas pessoas sabem, que o nosso calendário de hoje, o calendário mundial, que rege o mundo inteiro, é um calendário que foi criado pelo Papa Gregório. Na época, ele mudou, inclusive, tirou alguns livros, né, da Bíblia. Então, assim, ele colocou o calendário para que o janeiro fosse, o dia 1º de janeiro fosse o início do ano. Mas de acordo ao calendário judaico e o calendário bíblico, o nosso dia de entrada de um ano para o outro é quando, né, o livro da vida se abre e ali nós temos uma outra forma de confraternizar. O 1º de janeiro se confraterniza com festas, né, com comidas, mas os judeus, eles confraternizam jejuando, que é chamado o jejum do Yom Kippur. É o dia da expiação, dia de arrependimento, né? É dia de oração, é um dia que os judeus, ele tira para orar, para buscar a presença de Deus. E o que acontece? Eu aprendi a fazer esse jejum há alguns anos atrás e a minha vida mudou. E quando a minha vida mudou, eu comecei também a levar este jejum até ao meu povo, à igreja. E esse jejum, ele traz um efeito poderoso como todos os jejuns. Só que esse é um jejum muito forte. É um jejum porque ele é feito no dia que o livro da vida se abre. E Deus vai julgar causas, vai mudar decretos, né? Decretos de morte. Um jejum que é feito assim bem rigoroso, né? Sem comer, sem beber. Ele não quem toma medicamentos, grávidas, mãe que amamenta, e quem usa medicamento, ele faz propósito de oração neste dia, que é o dia do Yom Kippur. Então, assim, eu quero trazer uma explicação bem rápida, que diz assim, que o calendário bíblico, que se baseia no movimento da lua e do sol, sendo, portanto, um calendário lunisolar. Dessa forma, o mês, né, que são contados a partir dos ciclos lunares e o ano dos ciclos solares. Portanto, o ano novo, de acordo ao calendário gregoriano, que é o que nós vivemos, ele não acontece em janeiro. Ele acontece entre setembro e outubro. Agora, em 2020,
o dia do Yom Kippur vai cair no dia 27, de acordo ao ciclo solar. Ele vai cair vai cair no dia 27 de setembro. 10 dias antes, que é o dia 17, começa-se um dia, 10 dias de quê? 10 dias de arrependimento. Aí você pode me perguntar, não, isso aí foi um mandamento para o Antigo Testamento, certo? E eu vou te responder que aqui no livro de Levítico diz que é um estatuto perpétuo. A Bíblia diz que nós temos que obedecer às leis, os mandamentos e os estatutos, não é isso? Inclusive no livro de Mateus, capítulo 5, 17, a Bíblia fala que Jesus, ele disse assim: não passei aqui para destruir a lei e nem os profetas. Não vim para destruir, mas eu vim para cumprir as leis. Então, esse mandamento é perpétuo. O que é perpétuo? Se eu perguntar para você o que é perpétuo, você vai me dizer que é para sempre. Então, é um jejum que é feito para sempre. Antigamente, uma vez por ano, né, o povo levava sacrifício até o altar do Senhor e dava ao sacerdote. Aqui no livro de Levítico também, capítulo 23, fala o seguinte, capítulo 23, versículo 27, diz assim, a explicação para quem não entende sobre o jejum do Yom Kippur. 23, 27, Levítico diz, o dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis a vossa alma e ofereceis um sacrifício no altar do Senhor. E neste mesmo dia, você fará expiação, né, ao Senhor. Aqui no 27, 23, 31, diz assim, nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Então, ele diz que em todas as gerações e em todas as habitações, que é para a gente fazer no 10º dia do 7º mês, que de acordo ao calendário judaico, acontece agora em setembro, dia 27. Então, no dia 17, nós abrimos um jejum normal e dentro desses 10 dias, o que é que nós fazemos? Tiramos tudo de dentro de casa que nós não usamos, roupas, doe. Depois eu vou colocar um vídeo que o próprio Silvio Santos, quem era Silvio Santos, né? E em quem Silvio Santos se transformou, pois eu já coloquei uma vez no grupo e vou recolocar ele falando desse jejum que ele faz. Que o próprio Silvio Santos, que ele disse que ele é judeu, filho de judeu, e que ele sempre fez este jejum. E ele tem uma prosperidade, ele é abençoado. Então, assim, eu pergunto para você, você já ouviu falar de alguns judeus pobres? Algum judeu pobre não tem. Os judeus, eles todos são prósperos, porque eles fazem isso aí com sinceridade, né? Eles levam a sério. Eu confesso, né, como toda a igreja sabe, que desde que eu iniciei a fazer este jejum, que Deus mudou a vida do ministério e mudou a minha vida também, da minha família. Então, assim, nós fazemos, para mim, é a data mais esperada do ano. É uma data que eu fico o ano todo aguardando. É o dia do jejum do Yom Kippur. Eu sou muito feliz, né, porque eu tenho feito esse jejum, como todos os jejuns. E eu também quero dizer aqui para vocês que, como eu já disse, né, foi o Papa Gregório que criou o calendário, mundialmente falando, que o início do ano acontece 1º de janeiro. Mas para nós que somos cristãos, aqui fala
que no livro de Levítico, você viu que eu li no início, que é para o natural fazer, os judeus fazer e o estrangeiro. É para todos fazerem, até nós, né, que somos tidos como os estrangeiros, precisamos fazer este jejum. Então, no século 16, o Papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano, que é 1º de janeiro, foi restabelecido como ano novo. Então, o feriado, para a gente, do ano novo, o verdadeiro ano novo, acontece em setembro, dia 27, que ele vai do pôr do sol, do início do dia 27, ao dia 28, ao pôr do sol. É um jejum bem diferente, né? É pelo qual acontece orações, jejuns. Nós fazemos um jejum bem diferente. A Bíblia fala que Deus, ele muda decretos com jejuns, né? 3 coisas podem anular um decreto severo humano. Alguém decreta a sua morte. Alguém decreta que você vai perder na justiça. Alguém decreta que você vai ser infeliz. Mas existe 3 coisas, que é a oração, que é chamado de tefilá, a caridade, você abençoar os necessitados, órfãos, viúvas, e o arrependimento. São essas 3 coisas que nós precisamos fazer. A gente vê que quando foi aberto o templo, lá na época de Salomão, a Bíblia diz que em 2 Crônicas 7:14, que diz assim, que ele fala: se o meu povo, que diz que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, e se e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, alamanto comenderianda lamanaço e decai, e sararei a terra. Então, o que é que Deus está prometendo? Se a gente ora, se a gente se humilha e jejua, se arrepende, Deus vai perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele vai sarar a nossa terra. Uma terra sarada, você sabe que é uma terra que produz. Uma terra sarada é uma terra que gera frutos. Não é isso? Então, Deus, Ele quer isso para mim e para você. O jejum de Esté, por exemplo, tinha um decreto de morte para uma nação inteira. A nação, quem era essa nação? A nação escolhida por Deus, que era o povo de Israel. E a Bíblia diz que Esté, o seu tio fala com ela, para que ela venha fazer um jejum, e que todos eles iam jejuar. E todos jejuaram 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. É diferente desse jejum. E foi mudado o decreto de morte de toda uma nação. Como você vê que é importante o jejum, né? Então, para encerrar, eu vou falar do livro de Isaías. Isaías capítulo 58 diz assim: clame em alta voz, não te detenha, né? Todavia, no 2 diz: me procuram cada dia, porque tomam prazer em seus próprios caminhos, como um povo que busca o seu próprio entendimento, sua própria justiça. E ele diz, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Que nós afligimos a nossa alma e tu sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para a contenda e debate jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. E aí vem a seguir: seria este o jejum que eu escolheria, que o homem só aflige a sua alma? É Deus falando através do profeta Isaías sobre o jejum, né? Então ele diz:
Que incline sua cabeça no junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso de jejum e de aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi. Olha só, que forte. Primeiro, que solte as ligaduras da impiedade. Nós temos que nos arrepender, né, de viver como o mundo vive. Que desfaças a atadura do jugo, que a gente não venha julgar ninguém. E que deixe livre os quebrantados e que despedace todo o jugo. Mas olha só o jejum que Deus quer. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vindo o nu, cubra e não te escondas daquele que é da tua carne? Olha o que acontece quando o jejum ele vem acompanhado de caridade, de oração e de arrependimento. Quando ele vem acompanhado, quando você abençoa, Deus ele quer que a gente abençoe os órfãos, as viúvas e o necessitado. Então, não que você não faça isso o ano todo, nós precisamos fazer o ano inteiro. Mas dentro desses 10 dias, que dá início dia 17 de setembro, você vai abrir o jejum do dia 17 ao dia 18. E dentro desses 10 dias, você vai abençoar necessitado. Você vai abençoar um necessitado, uma pessoa que seja viúva, que precise, né? Um órfão. Você vai abençoar essas pessoas. E o que acontece? Dentro desses 10 dias, você vai ficar em oração, mesmo trabalhando, você vai estar orando, você vai estar lendo a palavra, lê o livro de Jonas, que uma multidão, um dia só de jejum, que até os animais jejuaram, Deus mudou a sentença daquele povo, da cidade de Nínive, quando ele envia Jonas para lá, né? Então, o que acontece? O próprio apóstolo Paulo, ele fala também que quando ele estava no navio, que estava para naufragar, diz assim, havia passado o dia do jejum. Então, esse jejum acompanha tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós precisamos aprender. E existem muitos testemunhos de mudança de vida, mudança de decreto, de físico, de saúde, mudança de decreto financeiro na nossa vida, né? Então, o que acontece? Esse jejum diz que quando nós fazemos um jejum abençoando um pobre, um necessitado, quando nós fazemos caridade e quando nós passamos um jejum em oração, vai acontecer o quê? Então, aqui está escrito no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Tanto vai romper a tua luz, você vai ser iluminado como Jabez, que ele faz uma oração específica. Se me abençoares muitíssimo, se tua mão for comigo, né? Se alargares as minhas fronteiras, prosperidade. E fizeres que do mal não seja aflito, não deixar que nenhum mal, nenhum tipo de mal atinja ele. A Bíblia diz que ele faz essa oração específica, uma oração bem pequena, e diz, e Deus concedeu o que ele havia pedido. Então aqui diz que romperá a tua luz, a tua cura chega apressadamente. Se o seu decreto em 2021 era para morte, Deus, com esse jejum, Deus pode mudar e lhe dar muitos anos de vida ainda, né? Diz assim, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A glória de Deus vai acompanhar você, de Calamanagachai, como aquele povo que Deus ele colocou uma nuvem de dia acompanhando eles e o fogo à noite. Então é muito importante. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele te dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar a vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita.
a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos. Aqui está falando de cura. Haverá cura física na tua vida, além